Glória a Deus. Estamos entrando numa semana maravilhosa, que é uma semana que ela é muito simbólica, muito significativa, que a gente celebra, a gente recorda, a gente aprende com muita coisa que tem a ver com a nossa transformação de vida ao conhecer Jesus, porque é uma semana que a gente chama de santa, mas que a gente reflete sobre aquilo que Cristo veio fazer em nosso favor. E hoje a gente quer iniciar esse assunto. Semana que vem a gente tem o nosso culto de Páscoa, que a gente celebra a ressurreição de Jesus. E hoje a gente quer enfatizar o que aconteceu um pouquinho antes da ressurreição. E hoje a mensagem é quando Jesus põe um fim em nossas pendências. Você já tentou dormir com algo importante inacabado? Sabe, às vezes tem um serviço que é para o dia seguinte, que ele não está terminado, você tem que dormir, mas aquilo não sai da cabeça. Às vezes é uma mensagem que você mandou e não foi respondida, é um trabalho pela metade, é uma conversa mal resolvida, é aquela coisa que não foi concluída, né? Ainda está para ser concluída. Quer ver quando alguém de repente fala assim contigo: ó, Paulão, preciso falar contigo, tá? Quarta-feira, tá? Tem que falar contigo. Ele vai ficar de hoje até quarta-feira com aquilo na cabeça. O que o pastor quer falar comigo? Será que é bom? Será que é ruim? Será que é uma bronca? Será que é um elogio? O que é? A gente fica com isso na nossa cabeça. A gente fica com várias abas abertas na cabeça. Então você tem a preocupação de algum boleto para pagar, tem aquele negócio que você começou e não conseguiu terminar, tem aquela conversa que alguém quer ter com você e você não sabe o que é. São várias pendências que a gente tem em aberto. Isso vai ocupando a nossa mente. E isso tem um nome, né? Teve uma pesquisadora chamada Bluma, que ela encontrou o efeito Zeigarnik. Esse é o sobrenome dela, né? Ela batizou assim: é a tendência do nosso cérebro de fixar-se obsessivamente em tarefas ou situações inacabadas, mantendo-as em aberto na mente até que sejam concluídas. É isso que a pendência gera dentro de nós. Por isso que às vezes aqueles relacionamentos que acabam sem a outra pessoa te dar uma explicação muito clara ou plausível, leva mais tempo para ser superado porque ficou algo inacabado, algo pendente. Então são várias situações que vão ocupando o lugar no nosso cérebro e aquilo fica ali aberto, de alguma forma em estado de alerta, e ocupa a nossa alma, porque não foi resolvido ainda. E existe um efeito Zeigarnik espiritual, que é onde o diabo ele vai usar a sensação de pendências, de coisas não resolvidas, não acabadas, em relação a nós e Deus, para que isso de alguma forma ocupe lugar no teu coração, na tua identidade, na tua alma, e faça com que você perca foco, energia. Isso atrapalha a sua vida com Deus e com as pessoas. Então o inimigo quer te manter em estado de pendência, de não terminou ainda. E ele usa esse efeito espiritual para roubar a sua paz, enfraquecer a sua oração e paralisar a sua identidade. Ele coloca lá dentro de você a ideia de que, olha, você e Deus não estão bem. Não está tudo resolvido ainda. Tu acha que só ir na igreja, ouvir uma mensagem sobre a cruz de Jesus, aceitar aquilo, acreditar naquilo, vir na frente, erguer as mãos, fazer uma oração, resolve? Não, não resolve. Ainda tem muita coisa que tu tem que fazer, que está pendente ainda. Ele vai semeando no coração da pessoa essa sensação de algo inacabado, insuficiente. Olha aquilo que Cristo fez e só aceitar isso pela fé. Não, o que é isso? Isso não é suficiente. E ele gera dentro da pessoa essa inquietação espiritual de que ela precisa fazer algo porque o que Jesus fez ficou pelo caminho, é inacabado, não é suficiente. Isso gera essa inquietação espiritual. Ela tem 3 motores dentro de nós. O diabo fica lançando: você ainda deve algo, você ainda pode ser barrado, você não vai conseguir chegar à presença de Deus, e você ainda precisa provar o seu valor. Então a sua vida gira em torno de, a cada dia, com essa inquietação espiritual, querer resolver essa pendência que você acha que tem, de toda hora achando que deve algo para Deus, de que ainda você pode ser barrado quando você for orar, talvez Deus não te aceite, não te receba, não te escute, ou que você tem que a cada dia, por meio das suas tarefas, dos seus afazeres, da sua performance, mostrar para Deus que você tem valor e que você está
fazendo o que precisa. E ele joga dentro de nós essa ideia, olha, ainda não está completamente resolvido, você e Deus. A sua salvação não está garantida, aquilo que Cristo fez não é suficiente para você. Você tem que se esforçar mais. Você tem que continuar cada dia rolando a sua pedra rumo aos céus, para daí, se Deus achar que você é bom, você consiga chegar lá. E essa sensação de pendência, esse evangelho com nota de rodapé, que é o golpe mais antigo do inferno, não é fazer você negar Jesus, é fazer você viver como se Ele tivesse feito muito, mas não o suficiente. É isso que a religião vai impregnar dentro das pessoas. Olha, vir para a igreja, se entregar a Jesus, crer naquilo que Ele fez é muito legal, mas não é suficiente. Jesus fez 90%, os outros 10% para você ser salvo é com você. Essa é uma mentira que o diabo prega, onde, Cristo morreu por mim, desde que eu me mantenha na média, desde que eu consiga compensar, desde que eu sinta uma culpa suficiente pelos meus pecados a cada dia e desde que eu prove a minha sinceridade. Eu tenho que fazer algo, para daí sim eu resolver essa pendência. E qual é a característica de uma pessoa que vive no modo pendência? Essa pessoa que ela já se entregou a Jesus, mas ela tem um conflito dentro dela de não conseguir viver a graça que Cristo propõe, e ela quer ainda manter a sua vida religiosa com base no mérito para resolver essas pendências que ela acha que ela tem. Quais são esses sintomas? Sintomas de uma alma em modo pendência. Fuga após a falha, sempre que ela peca, ela erra, ela falha, ela foge, ela muda de igreja, ela se esconde, ela leva tempo para se acertar com Deus, porque ela de alguma forma se sentiu ali fracassada. Ela obedece por medo, porque se não obedecer vai ser amaldiçoada, o devorador vai vir, a bênção não vai chegar. Ela lê a Bíblia e ora como pontuação. Hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu marquei ponto com Deus. Hoje eu consegui jejuar, marquei 10 pontos. Então ela leva uma mentalidade de pontuação com Deus. Ela usa a generosidade, aquilo que ela oferta, aquilo que ela entrega como um seguro. Eu vou dar aqui, porque quando eu precisar eu posso dizer, Deus, eu tenho dado. Eu estou ofertando, eu estou dizimando, então eu tenho crédito. E ela vai usar o sofrimento como expiação. Eu vou aceitar todo o sofrimento como, eu tenho que pagar pelos meus pecados mesmo. Então ela usa essa mentalidade de pendência para que as suas atitudes de alguma forma resolvam isso, porque lá no fundo ela deu ouvidos ao diabo de que ainda não está tudo resolvido. Jesus não foi suficiente. E ela fica culpada com isso. E a culpa não tratada sempre procura um altar. E quando não encontra a cruz, ela faz de você o próprio sacrifício, mas permanece insaciável. Ela nos destrói. E não resolve o nosso problema. Então, qual é o fim da pendência? Como a gente chega no fim dessa pendência, dessa inquietação espiritual e fecha todas essas abas na cabeça que o diabo abre dentro de nós? Então vamos ao texto bíblico. Jesus ele fala que ele não deixou pendência nenhuma. Primeiro ele começa dizendo em João 4, meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e o quê? Completar o trabalho que Ele me deu para fazer. Jesus deixou alguma coisa incompleta? Não. Jesus completou tudo que era necessário. Esse era o objetivo dele, ele veio para completar o plano de reconciliar o homem pecador com o Pai, com Deus. E ele disse, olha, a minha comida, o meu alimento, aquilo que eu tenho como objetivo principal é fazer a vontade do meu Pai e completar 100% tudo aquilo que Ele me deu para fazer. Ele não deixaria nada pelo caminho. Então ele inicia seu ministério, ele forma seus discípulos, ele prega, ele faz milagres, ele se revela como Messias, mas para completar a sua missão, era necessário passar por esse lugar aqui, pela cruz. Porque a cruz seria o ápice do plano de Deus, aonde na cruz uma oferta perfeita seria entregue em favor de nós que não temos condições de resolver a nossa pendência com Deus. Então Deus, no seu amor, Ele envia Jesus para que Jesus venha e resolva essa pendência que nós tínhamos com o Pai. Então Ele vai passar por aquele momento que a gente celebra nessa semana da Páscoa, da paixão de Cristo, onde Ele é traído, Ele é preso, Ele é levado lá para a crucificação. Você vai ver no próximo domingo algumas cenas sobre isso. E Ele é crucificado.
Lá na cruz ele passa por um momento terrível, onde Deus coloca sobre ele o meu pecado, o seu pecado, e Jesus, sendo Deus, em forma de homem perfeito, que nunca havia pecado, recebe no seu corpo a minha e a sua transgressão. E nesse instante, aquela trindade que sempre foi uma comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito, passa por uma situação nunca antes presenciada. Um dos elementos da trindade, o Filho, se desconecta dessa comunhão plena e perfeita, ao receber sobre ele os nossos pecados. E ele sente a separação que o pecado gera entre um ser e Deus. Nesse instante ele grita: meu Deus! Meu Deus! Por que me desamparastes? Uma agonia que a gente não consegue reproduzir. Aonde ele sente que naquele instante, por causa do pecado, houve um rompimento de comunhão que o próprio pecado gera, pois Deus é santo e não pode coabitar com o pecado. E ele recebe em si a condenação, o pecado, a morte, e ele se oferece como um sacrifício perfeito, porque antigamente vários tipos de sacrifícios tentaram ser entregues, mas eles não eram suficientes. Bois, cordeiros, não era suficiente para remover pecados. Mas o sangue de Jesus, o perfeito Filho de Deus, sim. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele na cruz, ao ver que aquilo que ele veio fazer se completou, em João 19:30 ele vai dizer: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E é aqui que tudo muda. É aqui que todas as pendências foram resolvidas. É aqui que tudo se completa. É aqui que o plano perfeito de Deus, para que a expiação, a redenção fosse executada, acontece. A ressurreição é a confirmação disso. Mas a salvação, ela aconteceu nesse ápice. Quando Jesus ele se entrega, ele não morre, ele não foi assassinado, ele se entrega. Porque ninguém poderia matar o Filho de Deus que nunca pecou. Ele se entrega. E nessa entrega, ele diz: olha, está tudo consumado. E as pessoas ali ao redor olhando tudo aquilo. Os soldados com indiferença: olha, só mais um que morreu aqui. Os líderes religiosos satisfeitos por terem resolvido um problema. As mulheres ao pé da cruz junto com João ali, assim, devastadas emocionalmente. E os discípulos escondidos, achando que eles também poderiam ser crucificados. Mas no fundo ninguém estava entendendo nada do que Jesus fez, o que aconteceu ali, por que ele ficou aqueles 3 anos e meio, agora ele morreu. E de repente, na hora da sua morte, depois de um momento de agonia e pavor, onde ele diz que Deus o desamparou, ele vai falar para a gente é 2 palavras: está consumado. Mas em grego é apenas uma palavra. Ele vai declarar uma palavra, que significa tetelestai. Mas ele não fala como alguém derrotado. Ele não fala como alguém: estou acabado, e entrega o Espírito. Não é essa a ideia: estou acabado, perdi, estou exaurido. É uma ideia vitoriosa. O texto vai dizer que ele gritou, bradou, está consumado, como um grito de vitória, dizendo que, olha, aquilo que Deus exigia foi realizado, aquilo que Deus esperava que fosse completado, foi completado, então está completo, está resolvido, está consumado. Pai, aquilo que era preciso ser feito está feito. Foi um brado de vitória, não foi um grito de derrota, não foi um grito de perdedor. Foi um brado de alguém que concluiu e completou. E o que essa palavra significava? O que tetelestai tinha de significado para aquele que estava ouvindo isso? Né? Consumado, completo, concluído, levado até o fim. Era uma palavra que encerrava qualquer tipo de pendência, qualquer tipo de situação em aberto. E essa palavra ela tem um tempo que no grego é chamado de tempo perfeito, que é no sentido de que quando ela acontece, quando aquilo se consumou, se completou,
Não é algo que aconteceu pontualmente, naquele lugar do tempo e espaço, e fica ali no passado. É como se uma chave fosse ligada e aquele resultado, aquele efeito do que foi concluído, ele se perpetua por toda a eternidade. É algo que não tem fim. É um estado. Então, quando ele diz, olha, foi completado, foi consumado, está terminado, o que era necessário ser feito foi feito, está feito, continua feito, e nada pode mudar isso. Nada pode mudar aquilo que Cristo fez em favor de mim e de você. E ele resolve isso, porque a gente tentou de várias formas resolver e não conseguimos. Tentamos o sistema sacrificial com animais, tentamos seguir a lei de Moisés e ninguém conseguiu seguir a lei completa nenhuma vez, só Jesus. Tentamos o esforço moral, compensar o mal com o bem, mas não tem como fazer mais bem do que mal. Só Jesus conseguiria resolver isso, encerrar essa pendência. E Deus aceita o seu sacrifício, Ele conclui aquilo. E para mostrar como foi algo significativo, eu quero contar para você algo interessante que talvez você não saiba. Existe na literatura judaica, na Mishnah e no Talmud, a história de uma prática que eles faziam sempre que havia o dia do perdão, o Yom Kippur. Quando eles começaram a fazer isso, de pegar lá no segundo templo, separar 2 bodes. Um seria sacrificado, para que o sangue dele fosse colocado lá na arca, lá no propiciatório. E o outro era liberado, como aquele que recebia os pecados sobre si, e o pecado era afastado do povo. Eles começaram com uma prática que, de alguma forma orientada por Deus, amarrava um fio vermelho no chifre do bode que seria solto. Um dos bodes foi sacrificado e seu sangue foi colocado lá. O cordeiro foi sacrificado e seu sangue colocado lá. O bode, que era Azazel, ele era mandado para o deserto, mas eles amarravam um fio vermelho no chifre desse bode, e outro pedaço do mesmo fio, que era partido, eles amarravam numa coluna lá do templo. E os escritos judaicos contam que quando o sangue era colocado, o povo demonstrava o seu arrependimento, e aquele bode era solto para o deserto, em determinado momento onde ele ia e caía em algum barranco e sumia, aquele fio vermelho que estava diante de todos, amarrado na coluna do templo, ele ficava branco. Como forma de cumprimento da palavra que diz, olha, os seus pecados que são mais vermelhos que a escarlate, se tornarão mais brancos do que a neve. E ali o povo reconhecia a ação de Deus em conferir o perdão. Mas só que o que esses escritos comentam é que, mais ou menos, na época onde Jesus foi crucificado, em torno ali de 37 anos antes da destruição do templo, isso é registro deles, não é nosso, não é cristão. O fio não ficava mais branco. Parece que naquele instante que Jesus completou aquilo que o Pai exigia, o sistema deles parou de funcionar. Não era mais necessário. Então, historicamente, eles registram, você pode entrar lá no livro deles, e eles vão dizer que mais ou menos ali, na época que Jesus foi crucificado, o sistema de sacrifício deles, que tinha esse testificar, de mostrar que o perdão tinha sido aceito, não funcionava mais. Por quê? Porque algo muito superior já tinha funcionado, que era o sangue de Jesus, que era a obra de Jesus na cruz, que foi suficiente, e nada mais disso era necessário. Aquilo que Jesus fez foi completo. E era algo assim que quando alguém ouvia aquela palavra que Jesus falou, está consumado, eles entendiam a magnitude daquilo, porque a gente, às vezes, aqui no português, não consegue entender aquilo que estava abarcado, inserido nessa ideia. Quando Jesus fala, está consumado, ele usa essa palavra que ela era muito comum no comércio. Quando alguém que tinha alguma pendência financeira com o seu credor por alguma compra que ele fez, por algum empréstimo que ele fez, alguma dívida, e ele resolvia essa dívida, ele resolvia essa pendência, quando ele chegava lá com a última parcela do boleto, ele recebia um documento escrito tetelestai. Está quitado. Está resolvido. Você não tem mais dívida nenhuma comigo. Vá em paz. É a mesma palavra
E olha o que Colossenses 2 fala. E ele, Jesus, anulou a escrita da dívida contra nós, removendo-a e pregando-a na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene. Toda e qualquer dívida que o homem tinha com Deus, toda pendência por causa do pecado, que nós éramos insuficientes para pagar, Jesus na cruz pagou, quitou, resolveu por definitivo. Quando ele diz está quitado, não tem dívida nenhuma. A dívida que você não podia pagar foi quitada. O Evangelho não é Deus oferecendo um parcelamento para os seus erros. É Deus quitando um saldo impossível do ser humano pagar. Tem gente que acha que Deus parcelou a dívida, é um refis. Né? Agora você vai, de forma parcelada, a cada dia, se salvando. Você vai lá, sofre um pouquinho, faz um pouquinho de leitura bíblica, de oração, você vai pagando a prestação que Jesus conseguiu para você. Não, já está resolvido. Você e Deus, quando você se entrega a Jesus, aceita a obra de Cristo na cruz como única e suficiente, você não tem mais essa dívida contra você. E você não precisa mais ficar remoendo isso, reconfessando pecados e inserções de quebra de maldição, porque Jesus já anulou a dívida. Foi única e definitiva. Você não precisa ficar refazendo. Jesus já fez. Então, aceite esse perdão de Deus. Isaías 43, 25, sou eu mesmo, diz o Senhor, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Se Deus não lembra, quem somos nós para que Ele fique lembrando ou ressuscitando isso? Deus, Ele resolve. Mas tem vezes que a gente, como já vimos em outros casos aqui, tem dificuldade em aceitar esse perdão para nós e outros, quando são casos difíceis. Talvez você tenha visto o documentário Pacto Brutal, lá na Max, que conta a história do assassinato de Daniela Pérez, ali onde o Guilherme de Pádua, que foi seu colega de trabalho na época, ele assassinou a Daniela Pérez. Mas só que depois de cumprir a pena, ficar todos os anos presos que a justiça mandava, ele teve um encontro com Jesus. Eu conheci o Guilherme pessoalmente lá em Belo Horizonte, na época da transformação dele, que ele estava passando por um momento de conversão, transformação, iniciando no ministério. Ele se tornou pastor depois. Em 2022 ele morreu, ele teve um infarto. Logo depois que esse documentário saiu e teve toda uma mobilização nacional ressuscitando aquela situação. Mas ele foi alguém que, pela graça de Jesus, reconheceu que em Cristo tudo foi resolvido. Não importa o seu erro. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa a quantidade que era a sua dívida. O sangue de Jesus é eficaz para perdoar todo e qualquer pecado, onde há arrependimento, fé e entrega. Aceite que Deus te perdoa, não importa o que você fez. Deus, Jesus, é suficiente para quitar a sua dívida. O segundo uso dessa palavra era o uso no direito, onde a sentença romana, depois de cumprida, ela dava à pessoa que cumpriu a sua sentença, ela tinha que ficar tanto tempo presa, cumprir ali aquilo que foi mandado em relação ao seu crime. Depois que ela resolvesse isso, ela recebia um documento escrito tetelestai, está resolvido, está completo. Não há nenhuma pendência com a sociedade, não há nada a ser cobrado de novo em relação àquilo que você devia judicialmente. Nenhuma condenação há mais contra você. Esse era o significado do tetelestai juridicamente. E nós em Cristo Jesus alcançamos essa graça de vivermos no momento onde nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o tribunal interno e externo, ele perde jurisdição. Você não precisa mais ficar sendo julgado por você mesmo, pelo diabo, por outros, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele resolveu, tetelestai, está consumado, está resolvido. Muitos são perdoados por Deus, mas continuam atormentados por um tribunal interno, que nunca encerra a sessão. O inimigo ainda grita, mas ele não tem mais base jurídica. Você pode dizer, olha aqui inimigo, olha aqui diabo, eu tenho um documento da parte de Jesus assinado com o sangue dele, escrito tetelestai, está consumado, está resolvido, não tem mais nada, nada.
Isso tem que fazer o nosso coração vibrar. A gente não pode ficar numa situação onde a gente vê aquilo que Cristo fez por nós, isso não mexer conosco, porque isso foi a coisa mais poderosa do universo. Uma única palavra que Jesus falou na cruz mudou a eternidade. Mudou a realidade de toda e qualquer pessoa que a partir dali aceitasse essa mensagem. Então perdoe a si mesmo e perdoe os outros. Quando você viu que a sua dívida foi quitada, que a sua condenação foi encerrada, não tem mais como você se cobrar por isso, e muito menos cobrar de outros aquilo que fizeram contra você. Porque quem foi perdoado entende que tem que estender esse perdão. A própria oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. Quem recebe perdão, estende perdão. Tem um filme que saiu ano passado, da história de Immaculée. Essa é uma mulher que, quando ela tinha 22 anos, ela passou por aquele genocídio de Ruanda. A gente falou aqui há meses atrás sobre aquilo que aconteceu, onde em 100 dias, 900 mil pessoas foram assassinadas. No dia que isso explodiu no país, essa moça, ela estava em casa com a sua família, o seu pai, a sua mãe e 3 irmãos. O pai dela, tendo noção do que estava para acontecer, disse: olha, se protejam, porque se a gente ficar aqui, não vai sobrar ninguém. E ela, naquela agonia, naquele desespero, ela sai correndo, ela vai na sua rua e entra na casa de um pastor, ela fica lá escondida dentro de um banheiro, ela e mais 6 ou 7 moças ficam 90 dias escondidas dentro do banheiro daquela casa, e esse genocídio, esse extermínio nacional acontecendo. E quando ela sai ao final disso tudo, ela descobre que a sua família foi assassinada, ela entra no conflito de por que eu sobrevivi e por que eu não morri com eles, por que eu fugi, não fui de alguma forma ajudá-los, lutar por eles. E pior de tudo, o assassino da sua família era alguém conhecido e próximo do local dela. Depois de um tempo, ela teve um encontro com Cristo. Mas só que ela não conseguia resolver o auto-perdão, perdoar a si mesma, porque ela não aceitava o fato de ter sobrevivido e a família ter morrido, o fato dela ter fugido e não ter ajudado a família a sobreviver. E muito menos de que alguém que ela sabia quem era tinha exterminado sua família. Mas só que depois que ela tem esse encontro com Deus, você pode ler o livro dela, você pode ver o filme dela, você pode ouvir os testemunhos dela no YouTube. Ela conta que ela tomou uma decisão de perdoar a si mesma, aceitar esse perdão que vinha da parte de Deus, de que não era culpa dela, e de estender o perdão àquele que foi o agressor, exterminador e assassino da sua família. Então ela se encontra com esse assassino. Ela diz que quando ela conseguiu liberar o perdão a esse homem, ela automaticamente também conseguiu liberar perdão para si mesma. E entender que o amor de Deus resolveu essa condenação que havia contra ela, contra ele, inclusive, se ele aceitasse a Cristo. E ela estende o perdão a ele e a ela e reconhece que Deus a perdoou também. São situações onde só a graça de Deus para nos ajudar a entender todo esse processo de que Deus já perdoou, a dívida já foi resolvida, a condenação já foi encerrada. Agora eu preciso aceitar que Deus me perdoa, que eu preciso me perdoar e estender esse perdão a quem precisa, independente daquilo que foi feito. Essa era a segunda forma de uso da palavra. A terceira era de missão com sucesso e êxito. Quando um pai enviava seu filho a uma outra terra, a uma outra localidade, dizendo: meu filho, vai lá e negocie em meu favor, vá lá e adquira algumas coisas, vá lá e implante uma fazenda da família, vá lá e faça algo. Ele só voltava para a casa do pai quando ele tivesse declarado tetelestai. Aquilo que o papai me deu para fazer está resolvido. E Jesus, ele faz isso. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus só volta aos céus, à casa do Pai, quando ele completa 100% aquilo que lhe foi entregue para fazer.
E ele resolve. E ao ele entrar na casa do Pai, refazer esse caminho de volta, ele também abre um caminho para mim e para você. Porque a cruz, a palavra dele de está consumado, está resolvido, ela abriu uma porta também. Um novo e vivo caminho. Isso foi manifesto de uma forma muito visual. Onde lá no templo, onde o local onde ficava a arca, a presença de Deus, havia uma cortina de 18 metros de altura e os tecidos eram mais grossos que uma palma de uma mão, de tanto tecido que estava ali junto, costurado, formando aquele véu de 18 metros, que separava o santo dos santos do lugar santo. Então, naquele instante que Jesus está lá na cruz, ele fala, está consumado, tetelestai. Ele entrega o seu espírito. Lá no templo, naquela mesma hora, o véu ele é rasgado de cima a baixo. E aquilo que era um impedimento para acesso é desfeito. O acesso foi liberado e não tem pedágio. Não tem pedágio. O acesso é por Jesus. Não tem ninguém no meio do caminho para se colocar entre você e ele. É por Jesus, ele abriu o caminho. Está liberado. Deus não abriu um véu de baixo para cima como um esforço humano. Ele rasgou de cima para baixo, abrindo o caminho de fora para dentro. O acesso está liberado. Nós podemos agora, por meio daquilo que Cristo consumou, realizou, acessar esse novo e vivo caminho que vem da parte de Deus. Você tem acesso. Mas só que muita gente não acredita que tem acesso. Muita gente acha que não pode adentrar. Precisa de um intermediário. A pastora ora por mim, a irmã ora por mim, a fulana ora por mim. A pessoa, ela terceiriza, ela acha que não. Para esse assunto, alguém mais espiritual tem que orar por mim. Meu irmão, você tem acesso à sala do trono. O lugar onde o próprio Deus te recebe está liberado para você chegar. Não tem mais nada que seja barreira. Está liberado. A palavra de Deus vai dizer... Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda o quê? Confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Confiança por quê? Porque eu não tenho nenhuma pendência. Você chega lá de cabeça erguida porque você entra acompanhado do Filho do próprio Deus. Você entra lá acessando aquele local que o próprio Jesus disse, olha, eu abri o caminho, eu voltei para a casa do Pai com a missão cumprida, você pode vir junto comigo acessar o Pai. Você tem acesso livre. Você tem que acreditar. Você tem que receber isso. Você tem que entender que se há esse acesso, você pode usufruir. Não há mais a dívida contra você, a sua condenação ela foi resolvida, o acesso ele foi liberado, a missão foi cumprida e não tem nada a ser acrescentado. Quando um pintor também terminava a sua obra, quando um escultor ele concluía a escultura e não tinha mais nada a acrescentar, está perfeita para ele, ele declarava tetelestai e largava o pincel. Está pronto. Ninguém mais coloca a mão aqui, está pronto. Essa é a obra do artista, está perfeita. E a gente tenta acrescentar coisas, aquilo que Jesus já fez, já consumou, já realizou. Ah, Jesus, mas é só uma campanha de 7 semanas aqui para eu dar uma forcinha naquilo que tu fez por mim. Ah não, eu vou dar aqui só um pix lá para o profeta da internet para ver se de alguma forma ele ora por mim aí para ti, para ver se a gente fica melhor. Eu tento acrescentar coisinhas a mais, empurrar algum crédito humano a Deus, colocar na obra-prima de Jesus um acréscimo, onde ele falou, está resolvido já. Creia, receba e descanse. Está consumado. Porque Jesus terminou, eu não preciso viver como se tudo ainda dependesse de mim. Você não precisa viver como se tudo dependesse de você. Ah, quando eu for bom o suficiente, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar aquela casa, aquele carro, vai abençoar minha família. Ah, quando Deus achar que eu estou sendo legal, Ele vai abrir as portas. Não é assim que funciona. A gente olha para o Filho de Deus, para aquilo que Ele fez, para o que está feito, não para o que vai ser feito. Está feito. Eu e você não temos nada a acrescentar na obra de Jesus. Só receber, obedecer e seguir qualquer coisa que Ele ensinou. E seguir. Está consumado, está resolvido. Você não precisa ficar com essas abas abertas na sua cabeça que o diabo joga. Olha,
Se tem alguma pendência aí com Deus, você tem que se resolver com Deus, tá mal aí. Olha lá para a cruz. Em Cristo Jesus, você resolveu aquilo que era preciso. E no dia a dia, você por meio da sua consciência vai se acertando com o Pai. Se você não está vivendo à altura disso, porque essa obra, ela não é liberdade para desobediência, ela é motivo de obediência, de entender que Cristo fez tudo. E agora eu vou retribuir em gratidão, amor e obediência. Porque está consumado. Eu não preciso fazer mais nada. Então agora eu vou obedecer tudo que Jesus pediu, de coração cheio de alegria e amor, porque Ele fez o que eu não conseguia fazer. Está resolvido. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente, a gente vai cantar diante da cruz novamente. Essa semana eu quero desafiar você a pegar um papel e escrever tetelestai nesse papel. Está consumado, está pago, está resolvido. E você vai deixar no seu bolso, deixar na sua carteira. Você vai deixar em algum lugar visível, vai colar no espelho, vai colar na geladeira. Porque você precisa ter visualmente diante de você a ideia, a percepção de que Jesus resolveu o que era preciso. Eu dependo única e exclusivamente de Jesus, não de mim. Então eu desafio você a manter isso diante dos seus olhos nessa semana, a ver. Eu quero que você feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. O que você vai fazer de diferente amanhã por causa do que você ouviu hoje? Eu quero recomendar a você que amanhã, quando o diabo chegar para você, te acusando, te lembrando de coisas que não fazem mais parte da sua vida, você mostra esse papel para ele. Tetelestai, está resolvido, está tudo certo. O sangue de Jesus já quitou essa dívida. Cada vez que uma voz dentro de você começar a dizer, olha, você não tem tido o desempenho necessário para alcançar as bênçãos que você deseja, apresenta esse papelzinho para essa voz e diz, olha, tetelestai, está tudo resolvido. Em Cristo Jesus eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, não depende de mim. É por Cristo Jesus, Ele já fez isso. Cada vez que você se sentir pressionado a condenar outra pessoa, olhe para a graça que foi derramada sobre a sua vida. E se você não tiver o perdão, o amor necessário que essa pessoa precisa, só pede Jesus. Libera em mim e através de mim aquilo que o Senhor já providenciou lá na cruz. Porque por mim mesmo eu não consigo produzir, mas o Senhor já providenciou isso inclusive, para que eu consiga amar e estender o perdão a quem precisa. Toda e qualquer coisa que você precise para obedecer a Deus, para servir a Deus, para viver nessa terra em vida abundante e plena, Jesus já conquistou na cruz, já está disponível. Depende de você acreditar, receber e descansar nessa promessa. Vamos cantar uma canção.